Abra por gentileza sua Bíblia no livro de Provérbios. Eu quero ler Provérbios capítulo 31, versículos 10, 11 e 12. Provérbios capítulo 31, versículo 10, 11 e 12. Nós daremos continuidade à nossa série que nós estamos estudando aqui todos os sábados, né? Que é a nossa série Biografias. E hoje nós temos uma biografia muito especial que eu tenho certeza que vai falar muito aos nossos corações. Diz assim, Provérbios capítulo 31, versículo 10. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que os rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Nós estamos, desde o mês passado, estudando a vida de alguns personagens que foram influenciadores dentro da história do cristianismo. E nós vimos, nos 3 primeiros episódios, alguns homens que de forma fundamental, foram muito importantes durante o curso da história da igreja. E na semana passada nós falamos de uma Catarina e hoje falaremos de outra, Como eu disse para vocês, nós faríamos quase que uma minissérie dentro da nossa série. Eu escolhi 3 mulheres e propositalmente com o nome de Catarina, para que nós pudéssemos estudar um pouco da vida dessas mulheres. A Catarina de hoje é a Catarina Vambora. Ela viveu de 1499 a 1552. Certa vez, Martinho Lutero, que foi o grande reformador, a pessoa responsável pela divisão da igreja, protestante, que saiu da igreja católica devido aos erros que ele observava ali na igreja católica, certa vez este Martinho Lutero escreveu o seguinte: se algum dia vierem a escrever a história de tudo isso que está acontecendo, ou seja, da reforma protestante, espero que o nome dela apareça junto ao meu, e eu oro por isso. Martinho Lutero estava falando exatamente de sua esposa, Catarina Vambora. Quem foi essa garota chamada Catarina? Catarina nasceu na cidade de Leipzig, na Alemanha, no ano de 1499, como eu disse para vocês. Ela era filha de Hans Vambora e Anna von Hochschwitz. Sua mãe faleceu quando ela era muito novinha e pelo fato dela ser muito novinha, o pai dela tomou uma decisão. Com 5 anos, ele a pegou e levou para um convento, que era um convento beneditino, para que ela fosse criada ali naquele local, ali naquele convento. Ele imaginava que ela teria toda a educação necessária, já que ela teria a ausência da figura feminina de mãe. Então ele leva ela para aquele convento ali. Aos 10 anos ela foi transferida para um outro convento e ali naquele convento ela teve a oportunidade que muitas meninas, muitas garotas da sua época não tiveram. E ela soube aproveitar essas oportunidades. Você já ouviu aquela frase assim? Quando te derem um limão, faça uma limonada, Ela foi exatamente esse tipo de menina, esse tipo de mulher inteligente que, diante da morte precoce da sua mãe, ela foi levada ali para um local onde ela não conhecia, para ser criada ali, para viver naquele local, e ali ela soube tirar proveito de tudo o que ensinavam ali. Então ela aprende latim ali, ela aprende grego, aprende música, aprende algumas funções como cozinhar, costurar, a arte da jardinagem, que eram culturas muito importantes para as mulheres daquela época. Pois bem, estava acontecendo uma revolução na sociedade daquela época. Qual era essa revolução? Martinho Lutero, como vocês sabem, ele tinha olhado para a igreja e tinha visto muita coisa errada na igreja. Então o que ele fez? Escreveu as suas 95 teses, condenando as coisas que estavam erradas na igreja. Ele foi então lá na porta da igreja de Wittenberg e pregou ali essas teses, de acordo com aquilo que ele olhava para a Bíblia e falava: poxa, mas isso aqui está errado, a Bíblia não diz isso. Ele vai lá e prega aquilo ali causa uma confusão danada na Alemanha.
todo mundo começa a falar daquilo, né? Todo mundo começa a se questionar, nossa, realmente, né? Lutero está certo, será que o Papa vai rever, né, a sua forma de gerir a igreja? E isso começa a gerar uma confusão e se espalha por toda a Alemanha. E esses escritos de Martinho Lutero chegam no convento onde essa garota chamada Catarina morava. E ali, no convento, elas escrevem algumas cartas para se corresponder com as pessoas que eram próximas a Lutero. Ela, com outras 11 freiras, manda uma carta e essa carta chega para Lutero, né? E elas pedem opinião. O que nós devemos fazer? Nós estamos aqui no convento, somos freiras, mas nós queremos conhecer mais dessa nova teologia que está sendo pregada. Será que nós estamos sendo enganados esse tempo todo? Então Martinho Lutero dá um conselho para elas. Sabe qual que é o conselho? Fujam daí onde vocês estão, fujam do convento. E aí, né, elas pedem a ajuda de Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha um amigo que chamava Leonard Cope. Ele era um mercador que fazia entregas. Então Martinho Lutero dá até um apelido carinhoso para ele, chama ele de o ladrão abençoado. Sabe o que eles combinam? Eles combinam de mandar uma entrega numa carruagem lá para o convento onde Catarina com as suas outras 10 amigas estavam. Então ele vai, faz a entrega, mas usa aquela carruagem para esconder as freiras e levar aquelas freiras embora. Realmente uma fuga, elas saem dali como fugitivas mesmo. E esse, né, mercador, amigo de Lutero, Leonard, ele leva essas freiras lá para a cidade de Wittenberg. Chegando lá, né, todas as pessoas começam a procurar novos lares para elas, né, locais para onde essas mulheres pudessem trabalhar, casamentos para essas mulheres, e elas vão se dando certo, eles vão espalhando. Várias foram se casando, outras foram conseguindo emprego em vários lugares, e sobra apenas uma mulher. Sabe quem que sobra? Catarina. Ela é mandada para a casa de um pintor, que era chamado o pintor Lucas Cranach. Ela fica ali por quase 2 anos. E aí Lutero chama um amigo dele, né, que era o Nicolas, e fala assim: Nicolas, a gente precisa também achar uma casa, né, para Catarina. Na verdade, a gente precisa achar um casamento para ela. Seria importante que ela casasse, né? Então eles começam, né, a dar uma de, como é que fala? Cupido, né, para tentar achar um casamento para Catarina, que estava ali até então toda jovem, toda bonita, mas sem ter casado ainda. E aí eles tinham um pastor amigo deles chamado Casper. E aí Martinho Lutero fala para o Nicolas: Nicolas, vai lá na Catarina e pergunta se ela não quer casar com Casper. Aí, né, Nicolas foi lá, todo mundo: oi, Catarina e tal, tem um amigo nosso, o Casper, que tal você, né, começar a conversar com ele, mandar umas cartinhas para ele, né, e tal. Ela: de jeito nenhum, não gosto dele não, e tal. E aí Nicolas volta para Lutero, senta na mesa com Lutero. Lutero, deu certo, não? Ela não gostou da ideia, não ficou, foi brava. Aí o Nicolas, né, pega, aí o Lutero: é mesmo, mas que pena, tô chateado, tô triste com isso. Aí o Nicolas dá uma olhada para Lutero assim, fala: ô Lutero, deixa eu te perguntar um negócio aqui, Lutero. O que você acha da Catarina? O Lutero bate na mesa. Pá! Você tá louco, Nicolas? Né? Eu tenho muitas coisas a fazer. Você vem agora com essa historinha aí de perguntar o que eu tô achando da Catarina? Que absurdo, esse que é absurdo. E aí ele vai embora e vai para casa do pai dele. Chegando lá, ele senta na mesa do pai dele, o pai dele olha: o que foi, Lutero? Você tá parece que você tá meio exaltado. Ah, aquele Nicolas lá, acha que porque é meu amigo pode falar qualquer coisa para mim. Mas o que foi que ele te falou? Aí ele falou: me fez perguntou se eu não estava afim da Catarina. Aí o pai dele dá uma respirada, puxa a cadeira, senta, olha para ele e fala assim: Lutero. Aí Lutero olha para ele: meu sonho é ser avô. Isso deixa Lutero desestabilizado, sabe? Enfim, o que acontece? Tanto a fala de Nicolas quanto a do pai de Lutero mexem com o coração de Lutero, e Lutero começa a olhar então para Catarina de forma diferente. Até que certo dia, Lutero era durão, né? Olha a frase de Lutero: eu decido então fazer algo. Eu quero fazer a vontade do meu pai, irritar o Papa e afligir o diabo. E no dia 13 de junho de 1525 ele pede a mão de Catarina em casamento. Lógico que nesse tempo, né, os dois começaram a conversar. Catarina muito educada, muito bela, né? Lutero tinha, lógico, um propósito, né, que era o propósito de honrar a Deus, mas ao mesmo tempo ele queria afligir o Papa, né? Um ex-monge casando com uma ex-freira. Olha só que história, né? Enfim,
os dois se casam. Catarina, então, começa a contribuir de forma excepcional na vida de Lutero. Sabe por quê? Lutero era um homem totalmente, sabe aqueles grossão, rude, né, desorganizado? Catarina não. Catarina era uma mulher sensível, né, organizada, e ela começa então a contribuir de forma efetiva na vida e no ministério. Eles ganham um presente do príncipe Frederico, eles ganham um castelo de presente. Já pensou? No seu casamento, alguém chegar, seu padrinho, o que você quer ganhar de presente? Eu vou te dar um castelo, né? Já pensou? O rei Frederico dá um castelo para eles. Na verdade, era um antigo mosteiro que era um castelo, para que eles pudessem morar em segurança, né? E ali nesse mosteiro era um castelo, 40 quartos. Nesses 40 quartos, Catarina sempre abrigou sobrinhos necessitados, fugitivos, freiras que estavam fugindo em busca das respostas do evangelho, pessoas que precisavam de comida. A casa deles era uma casa que dia e noite estava cheia de pessoas, porque Catarina ela veio para somar na vida de Lutero. E aí a gente já começa a tirar alguns aprendizados, né? Qual tipo de esposa você que não é casado está procurando? Ou você que está planejando para casar, qual tipo de esposa você pretende ser para o seu esposo? Alguém que vai contribuir na vida dele? E aí Lutero, como era esse cara, né, grossão, ele queria estudar, ele queria fazer o evangelho chegar a todos os cantos. Então ele tinha que escrever, ele tinha que estudar a Bíblia, escrever as cartas, mandar para as cidades. Tinha dias que ele entrava, o escritório dele ficava de frente à sala. Ele entrava para dentro do escritório, fechava a porta, ficava 2 ou 3 dias sem sair do escritório, redigindo, porque a Bíblia, né, naquela época não tinha em todas as linguagens, e uma das missões dele era traduzir a Bíblia para o alemão, para que todas as pessoas tivessem acesso. E Catarina ficava muito preocupado, porque ele entrava ali, ficava dia e noite sem comer, preocupado com as coisas, né? Certo dia, ele volta para casa porque ele tinha uma carta para mandar, e ele chega correndo na sala. Catarina fala para ele, não, vem almoçar. Ele, não, espera um pouquinho que eu tenho que escrever uma carta, e ele entra para dentro do escritório. Quando ele entra para dentro do escritório, que ele vai procurar a porta para fechar, Catarina tinha arrancado a porta. Arrancou a porta. Aí, cadê a porta? Ele falou, de hoje em diante, a sua sala seu escritório não tem mais porta, porque você está debilitando a sua saúde. Você não é um homem de Deus, né? Deus tem que te dar longevidade para que você possa fazer o propósito dele. Ou seja, uma mulher que contribuiu para o ministério dele. 2 coisas. Homem, procure uma mulher que vai contribuir para o seu ministério, para o seu crescimento. Mulher, contribua para o crescimento daquele homem o qual você está procurando. É para isso que Deus te chamou. Deus separou alguém para você, para que você possa complementar a vida dela e vice-versa. Tem uma história que é muito legal. Certa vez, Lutero estava indignado, porque depois nós vamos depois fazer uma série sobre Lutero, mas Lutero estava muito bravo. Ele era bravo, né, por natureza, né? E aí ele chegou em casa e falou assim, não existe mais solução para a humanidade, não existe mais solução, né? O Papa perseguindo, eles passaram por muitas perseguições, tá? A igreja naquela época, né, não queria de forma alguma que essa forma protestante prosperasse, e eles foram perseguidos, né? A história de Martinho Lutero teve várias fugas, porque ele era considerado um herege. Então a pessoa que matasse Martinho Lutero iria ser como se fosse iria ganhar um prêmio, né? Então ele era quase que um fugitivo mesmo, né? A igreja monopolizava toda a estrutura, né, política da época. E aí certa vez, com tudo isso que estava acontecendo, ele estava destruído em casa. Chegou e falou, não existe mais solução para a humanidade. E aí ela, vendo ele lá daquele jeito, ela pegou e vestiu de preto, de luto. E aí bateu na porta do quarto, ele pode entrar, ela entrou de preto. E quando ele olhou para ela, eu falou assim, que isso, Catarina? Quem foi que morreu? Aí ela virou e falou assim para ele, Deus. Aí ele, você está louca, mulher? Deus jamais morre. Como assim? Retire essas palavras da sua boca. Deus jamais morreria. Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Aí ela virou e falou assim, se Ele é tudo isso, por que você está desacreditando da humanidade? Se Ele é tudo isso, Ele pode mudar a história da humanidade através da sua vida. Aí ele pega e olha para ela, ela vira para ele e fala assim, agora levanta e vai que o jantar está na mesa. Desse jeito, está na biografia dela. Ou seja, influenciou diretamente a vida e a história. Eles passaram muitos perrengues, né? Uma vida muito conturbada, mas ela foi a maior incentivadora de Lutero. E Lutero, por sua vez, foi o maior incentivador de Catarina. Numa das biografias dela, diz que ela era extremamente incentivada a ler. E a pessoa que mais incentivava ela a ler era Lutero.
Os dois faziam diariamente uma reunião familiar. E na reunião familiar havia leitura da Bíblia e louvores. Lutero cantava e tocava. Se você não sabe, a música Castelo Forte foi composta por Martinho Lutero, né? Todos os dias ela lia a Bíblia para os seus filhos aos pés da mesa e Lutero cantava ali os louvores. Que a prática de trazer a presença de Deus seja constante na sua casa. Ah, mas eu ainda não sou casado, não tem problema. Faz essa prática agora, porque quando você for casado, também será uma prática. Todos os dias. Nós precisamos ter essa conexão com Deus, de buscá-lo em nosso ambiente, em nossa casa, no nosso lar, porque é ali no nosso quarto onde todos os nossos temores vêm à tona. É ou não é? É quando você coloca a sua cabeça no travesseiro que parece que tudo vem à sua mente. A conta que você tem que pagar amanhã, o problema que você teve com um funcionário ontem, aquele compromisso que você tem que honrar depois da manhã. E ali, naquele ambiente onde as preocupações te afligem, não existe local melhor para colocar os seus problemas e as suas aflições diante de Deus. Faça do seu quarto um santuário. Busque a presença de Deus todos os dias dentro do seu quarto, assim como Martinho Lutero e Catarina faziam dentro da sua casa. Os dois cresceram juntos nesse sentido. As publicações de Lutero eram todas organizadas por Catarina. Ela que organizava a forma que seria publicado, para os locais que seriam enviados, e além disso, ela nunca deixou de cuidar dos seus 6 filhos. 6 filhos que eles tiveram, foram todos cuidados da melhor forma possível. Um desses filhos, eu vou citar o nome deles no final para você ver aonde que a história desses dois chegam. Para finalizarmos, Catarina, ela não reivindicou nenhum direito das mulheres. Catarina, ela viveu num período revolucionário, mas ela não queria ser uma revolucionária. E ela influenciou muito mais a vida das mulheres do que qualquer uma feminista que a gente conheça hoje. Ela não fez nenhuma pregação em praça pública, não fez nenhuma pregação em ambiente aberto, mas a sua forma de viver, a sua forma de servir, mostrou muito mais a influência e a importância de uma mulher na vida de um homem. Um homem não é nada sem uma mulher. E mais ainda, eu vou adiante, um homem nunca será nada sem uma mulher de Deus na sua vida. Lutero alcançou isso. Quantos homens querem ter uma mulher de Deus na sua vida? Faz um sinal assim com a sua mão, diga amém. Segunda coisa, Catarina não se envolveu diretamente com questões dogmáticas da reforma. A reforma protestante foi avassaladora. Havia muita coisa que mudou na igreja, né? A partir do momento da reforma protestante. Mas Catarina não ousou em nenhum momento virar para Lutero e falar assim, eu acho que a Bíblia diz isso. Não. Aquilo que Lutero fazia, ela apoiava, porque ela sabia que ele era um homem de Deus. E por último, ela foi uma grande auxiliadora. Eu acho que independente daquilo que Catarina nasceu para ser ou para fazer, ela sabia muito bem o papel dela. E eu pergunto para você hoje, qual é o seu papel? Você já olhou para dentro de si e se perguntou, qual é a minha missão? O que eu tenho de fazer para a sociedade? Para que eu fui chamado? Onde que eu tenho que contribuir para a minha família? Onde que eu tenho que colocar a mão para que algo possa ser transformado e para que isso possa ficar no meu legado? O legado de Catarina se baseia muito nessa frase, que diz assim, ela não escreveu nenhum livro e nunca, jamais pregou um sermão sequer, mas possibilitou que o seu marido fizesse tudo isso como poucos na história da igreja. Se Catarina Vambora não estivesse existido na vida de Martinho Lutero, se aquela pergunta aquela frase que o pai dele disse, né? Meu sonho é ser avô. Se aquela frase não tivesse entrado no coração dele, ele tivesse olhado de forma diferente para Catarina, talvez nós não conheceríamos o Lutero como hoje nós conhecemos. Talvez nós não saberíamos quem e a importância que teve Martinho Lutero. O final da sua história foi marcado pela morte de Martinho Lutero, e após a morte de Martinho Lutero, ela reúne seus filhos para fugir da peste negra que estava assolando aquela região. Nessa fuga, infelizmente, a carruagem onde ela estava com os seus filhos sofre um acidente e ela sofre um trauma na coluna. E ela passa ali os seus últimos 6 meses sendo cuidada por uma de suas filhas. E essa sua filha, né,
dizem, né, os historiadores, que cuidou dela até o último instante da morte dela. E aprenderam, através do exemplo da mãe dela, aquilo que era ser uma mãe de verdade, aquilo que era uma família. Um dos filhos de Martinho Lutero seguiu uma linhagem política. E da linhagem dele surgiu o último presidente alemão antes da Angela Merkel, que foi Paul von Hindenburg, que foi ex-presidente da Alemanha. Nós podemos observar que Catarina deixou um legado social, um legado cultural, um legado espiritual e um legado na história. Essa é a minha última pergunta para você. Qual é o legado que você quer deixar? Como você quer que seus filhos se lembrem de você? Como você quer que os livros de história um dia falem de você? Essa resposta está baseada exatamente naquilo que nós estamos a fazer hoje aqui nesse lugar. Na presença e na busca de Deus em nossas vidas. Se Deus estiver em primeiro lugar no seu caminho, com toda certeza, todas as outras coisas serão acrescentadas. E o seu legado será, de fato, um legado para a posteridade. Que assim seja em nossas vidas, que nós possamos ser grandes homens como Lutero e que você, mulher, possa ser também um grande exemplo, assim como Catarina foi. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos com todo o nosso coração, te agradecemos por esse momento precioso, ó Deus, que nós tivemos aqui, que a mensagem que foi ministrada nessa noite possa gerar frutos dentro do nosso coração. Nós queremos te servir, ó Deus, com o nosso talento, com os nossos dons, queremos servir ao nosso próximo, queremos ter uma vida, ó Deus, devota ao Senhor todos os nossos dias. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, e muitas vezes a nossa ignorância. Nos transforme, nos faça, ó Deus, pessoas melhores a partir de hoje, e que nós possamos sim deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, daquilo que fomos, ó Deus, e daquilo que fizemos em prol de um mundo melhor. Assim nós oramos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós finalizamos aqui mais um episódio da nossa série. Continue nos acompanhando e que Deus te abençoe em nome de Jesus.